E o que eu diria às pessoas é que quanto mais você aprende sobre o Bitcoin, mais próximo e otimista você se torna. Ainda não encontrei ninguém que tenha dito: passei 6 meses estudando sobre o Bitcoin. Fiz uma imersão profunda. Conversei com todos esses autores diferentes, todos esses analistas variados. Fui ao NYDIG, fui ao Galaxy, conversei com Natalie Brunell, conversei com Michael Saylor. Fiz 6 meses de pesquisa detalhada e acabei odiando o Bitcoin. Certo, ainda não encontrei uma pessoa que fizesse isso. Todo mundo que faz isso diz: ok, eu entendo isso, preciso ter um pouco disso. O Bitcoin é como tacos, certo? Você não pode comer apenas um, Natalie, certo? Uma vez que você se aprofunde na tigela de tacos, você vai comer mais de um. É isso mesmo, e é isso que está acontecendo. Depois que você entende que ser otimista em relação ao Bitcoin não é uma escolha, mas sim inevitável, essa é a última palavra de Anthony Scaramucci, ex-diretor de comunicações da Casa Branca e fundador da SkyBridge. Em uma entrevista recente com Natalie Brunell, Anthony enfatiza que o Bitcoin não é mais apenas um investimento especulativo e, em vez disso, agora é amplamente visto como uma opção de investimento legítima para Wall Street investidores individuais. O interesse institucional no Bitcoin continua crescendo, especialmente com os movimentos recentes de grandes empresas como a BlackRock pressionando por ETFs de Bitcoin. E agora que o Trump ganhou as eleições, isto pode trazer um impulso nunca antes visto nas tecnologias cripto. Além disso, pessoal, apenas uma pequena percentagem dos meus espectadores está realmente inscrita no canal. Se você gosta de se manter atualizado com conteúdo financeiro, considere se inscrever ou curtir o vídeo. É gratuito e você pode sempre mudar de ideias. Agora, aqui está o Anthony Scaramucci falando sobre Bitcoin e o que ele acha que está por vir. É nesse ponto que você precisa destacar a venda, certo? Porque ele está falando sobre ser 7% da capitalização de mercado mundial, o que significaria um preço de 13 milhões de dólares por moeda de Bitcoin. Ele acredita que é possível alcançar isso em 10 anos. Então, quando analiso a questão, percebo que sou mais conservador do que ele. Ele é muito mais esperto do que eu, mas sou mais cauteloso. Por isso, ele se irrita quando digo que o Bitcoin pode ser o futuro. Vou lhe contar uma história engraçada relacionada ao meu livro. Terminei o livro dizendo: esse é o meu argumento a favor do Bitcoin. Você deve sair e comprar de 1 a 3% de seus ativos. Então Michael me disse: bem, quanto você possui? 55% do meu patrimônio líquido está vinculado ao Bitcoin. E ele disse: bem, sim, parte disso é simplesmente não vender nada, Natalie. Sabe, se você pegar alguma coisa e ela for de 10 para 1, você sabe, certo? Digamos que você fez isso, comprou 15%, o valor caiu para 10 para 1 e seus outros ativos crescem. Mas adivinha, o Bitcoin vira uma parte maior do seu patrimônio. Certo? E eu não vendi nenhum Bitcoin, graças a Deus. Pata na madeira. Michael me perguntou: quais são os seus ativos? Tenho 55%. Por que você diz às pessoas para terem 2% se você tem 55%? Além disso, deixe-me dizer isso a você. Se você disser a alguém para possuir 2% do Bitcoin, isso significa que ele terá de apresentar 50 outras ideias tão boas quanto o Bitcoin, certo? Então, deixe-me perguntar a você, Anthony, você tem outras 50 ideias em sua mente tão boas quanto o Bitcoin? Não tenho. Bem, então que diabos estamos colocando 2% no final deste livro, então? Tive de voltar para a editora, tive que reescrever a parte final do livro. Eu reescrevi. Eu disse: ok, ouça, algumas pessoas estão recomendando de 1 a 2%. Eu, pessoalmente, tenho muito mais do que isso. Não sei se dei a eles o número exato que estou dando em seu podcast. Mas eu disse que, verdade seja dita, essa é uma das grandes ideias. Portanto, talvez você queira pensar em possuir mais do que o número necessário e se concentrar um pouco mais no Bitcoin. Portanto, para mim, estou extremamente otimista no longo prazo. Não estou preocupado com os problemas de concentração porque temos alguns ETFs no momento. Acredito que os ETFs, mais uma vez, a partir de uma perspectiva histórica, terão fornecido um catalisador importante para uma adoção maior. O estado de Wisconsin comprou cerca de 150 milhões de dólares de Bitcoin há alguns meses, talvez há 4 ou 5 meses atrás, e a ideia por trás disso é que haverá uma combinação de alocação de ativos no portfólio que incluirá o Bitcoin. Um dia alguém dirá: Natalie, você é uma administradora de fundos. Sim, eu sou. Certo? Como a julgaremos? Bem, vamos julgá-la por ações, títulos, investimentos alternativos,
fundos de hedge, ouro, e haverá uma pequena parcela para o Bitcoin. Assim, o estado de Wisconsin dirá que se eu não estiver comprando Bitcoin, estarei vendendo Bitcoin. Isso está chegando. Por que não começa a comprá-lo agora, antes que a onda chegue de todas as pessoas que acham que é importante ou imperativo possuir Bitcoin? Eu gostaria de ver uma. O Bitcoin é um bem de propriedade. E eu diria isso a você, e talvez você concorde comigo ou talvez não, mesmo que essas pessoas tenham que comprá-lo por meio do ETF. Portanto, mesmo que houvesse pessoas de classe média baixa, elas estariam comprando $100 em Bitcoin por mês ou $100 por trimestre. E a única maneira de realmente acessá-lo é por meio do ETF. E mesmo que isso tenha algum prejuízo em termos de centralização, quem se importa? Pelo menos agora as pessoas estão construindo algo. Eu estava falando com o Flag sobre o Bitcoin ser 63,0 3 anos depois, mas seu dólar, sim, é 68 centavos. Você perdeu 32% do seu poder de compra. Tá entendendo o que quero dizer? Sim. Então, o Bitcoin não perdeu nada disso, ainda está lá. Tá entendendo o que quero dizer e assim por diante. Portanto, o que eu diria a você é que, novamente, não sei a resposta. É por isso que estou sendo tão cauteloso. Mas eu diria isso a você. Eu diria que temos que insistir nisso. Isso é algo que o Wall Street ajudará a fazer, mas temos que promover a ideia de que se trata de um diversificador e de um ativo difícil. E se você é um trabalhador horista como meu pai era, você está perdendo para o homem, certo? Porque o homem possui ativos e você não. E o Bitcoin é uma forma de você obter uma parte da ação. E, novamente, ele é dividido em 100 milhões de satoshis por moeda. Enquanto isto, o Bitcoin pode disparar para os $100.000 ainda este ano, diz Matt Hogan, impulsionado por uma tempestade perfeita de interesse institucional e mudanças favoráveis no mercado. Desde janeiro de 2024, os ETFs em spot de Bitcoin viram 23 bilhões de entradas, o que é um sinal inequívoco de que a demanda institucional está impulsionando esta alta. Com estes ETFs oferecendo uma maneira direta para mais investidores entrarem no mercado, o potencial do Bitcoin como um ativo de hedge está atraindo o capital sério. A eleição de 5 de novembro já está sendo também um grande catalisador e com a vitória de Trump, a sua postura pró-Bitcoin pode abrir caminho para uma nova onda de crescimento, potencialmente acelerando a clareza regulatória e a adoção em canais financeiros tradicionais. Assim, o ímpeto por trás da meta dos $100.000 do Bitcoin ainda este ano parece mais forte do que nunca. Agora vamos voltar ao Anthony e o que ele tem para dizer. Gensler, Elizabeth Warren e seus seguidores estão profundamente envolvidos nos artifícios dessas agências e instituições e eles têm realmente atrasado o setor. Portanto, o que deveria deixá-lo otimista, e eu sei que você está otimista porque eu o escuto, é que, apesar de tudo isso que acabei de mencionar, conseguimos um ETF. Apesar de tudo isso que mencionei, temos um impulso significativo para o avanço na adoção. Sabe, agora estamos com cerca de 4 a 5% de adoção do Bitcoin, o que nos coloca aproximadamente onde a Webboom estava em 1999. Não, se você me dissesse, quando fiz meu primeiro investimento em Bitcoin, que os reguladores do ZEL iriam destruir o Bitcoin em 5 anos, onde ele estaria? Bem, ele iria de 6 mil para 60 mil nesse tempo. Eu veria isso como uma vitória. Uma razão pela qual meu grupo quer que Trump vença é que o veem como um apoiador do Bitcoin. Elas o consideram a favor do Bitcoin. Ele vai colocar pessoas nessas agências, remover todos os anti-Bitcoiners ou anti-blockchain, e assim fortalecer esses locais para promover o crescimento do setor. Isso seria de grande ajuda. Obviamente, um risco em relação a ela é que ela não expressou claramente sua estratégia. Agora, se você tivesse Mark Cuban aqui ao seu lado, ele diria algo parecido com o que vou mencionar, que o ex-presidente Trump representa outros perigos existenciais que seriam prejudiciais para o mercado como um todo. Meu antigo chefe tinha uma frase ótima que vou compartilhar com vocês. Ele dizia: o dinheiro gosta de covardia. O dinheiro é um verdadeiro covarde. E o que quero dizer com isso? O dinheiro sempre vai para onde há o menor risco. Ele flui para os Estados Unidos porque é o sistema jurídico mais seguro ou mais líquido e é o mercado de capitais mais profundo.
Portanto, buscamos previsibilidade. E se Trump estiver falando em potencialmente sair da OTAN ou acabar com a independência do Fed, como ele francamente mencionou, isso seria cataclísmico para a economia em geral. Ele pode estar colocando pessoas a favor do Bitcoin no lugar, mas se ele estiver tirando a independência do Fed ou se ele estiver fixando tarifas de 100% ou 200%, quero dizer. Ele disse que John Deere, que já transferiu coisas para o México de acordo com o NAFTA, nós vamos impor tarifas de 200%. Isso paralisaria a economia e seria uma forma de tributação regressiva. Então, para mim, sou muito a favor do Bitcoin, muito a favor do crescimento tecnológico, do blockchain, etc. Quero chegar lá de forma bipartidária. Não quero politizar demais isso. Mas sou americano, então quem vencer, venceu. Não sou um perdedor rancoroso. Se Trump vencer, que Deus o abençoe. Quero que ele tenha sucesso, ele será nosso presidente se vier. Mesmo para Harris, eu digo às pessoas que, sabe, elas veem. E outra coisa, às vezes vemos essas situações como binárias e cataclísmicas. Eu não concordo com Elon Musk quando ele diz que esta será a última eleição se Harris vencer, assim como também não concordo que será a última eleição se Trump vencer. O sistema é bastante sólido e nós podemos proteger o sistema. Eu entendo que o Bitcoin é para as pessoas e que o Bitcoin é um conceito libertário. O Bitcoin é, na verdade, uma espécie de, você sabe, uma maneira de ter liberdade financeira. Você já ouviu falar do grupo Moms Against Drunk Driving, certo? Então os usuários de Bitcoin deveriam ser usuários ruins de Bitcoin em comparação com os banqueiros centrais que estão dirigindo embriagados, não é mesmo? Pois é, eu sinto que a comunidade dos bancos centrais está conduzindo embriagada a nossa moeda fiduciária e a destruíram. Veja só, você tinha $30,50 por onça em 1971. Agora são $2.600 por onça. Nosso poder de compra está insano, mas esses números são precisos. $2 de 1971 equivalem a $100 hoje, sim, em termos de poder aquisitivo. Portanto, destruímos o dinheiro e eles são motoristas bêbados. Portanto, quando olhamos para o Bitcoin, vemos esse conceito libertário, poder para o povo. Não podemos confiar na centralização. Mas o que podemos confiar é em um ativo descentralizado que ninguém pode manipular. E, portanto, você quer que seja isso. Então, quando você diz que a BlackRock vai centralizar ou a Fidelity vai comprá-lo e colocá-lo em um ETF, você sabe alguns dos francamente lendários Michael Saylor, que deveria ser conhecido como Michael, grande mestre, ok, que realmente fez bastante pelo setor. Algumas pessoas o acusaram disso. Elas dizem que, bem, ele possui tanto quanto a BlackRock possui atualmente, e que isso resultará em uma centralização significativa. Mas eu respeito essa opinião. Não quero desmerecer essa perspectiva, mas eu sugeriria dar um passo atrás. Veja isso de uma altitude de várias centenas de milhares de pés. Observe a partir de uma visão de satélite. As grandes instituições como os marinheiros, as Fidelidades e as BlackRocks do mundo, se elas detiverem $50 bilhões em Bitcoin, e considerando que o Bitcoin é uma classe de ativos. Nathalie, se você aceitar o que eu acredito que o Bitcoin é uma classe de ativos, bem, então o Bitcoin deveria ser uma classe de ativos de 15, 16, 20 trilhões de dólares. O ouro é uma classe de ativos de 17 trilhões de dólares atualmente. Portanto, eles não vão consumir a classe de ativos. Eles serão um componente dela. Há grandes reservas de ouro nos bancos centrais. Há grandes reservas de ouro, francamente, de instituições. Existe um ETF de ouro, o GED, que permite armazenar ouro, mas ele não teve um impacto muito grande no mercado de ouro. E acho que o mesmo ocorre com o Bitcoin. Estamos num estágio inicial com só 5% de adoção. Pensamos que isso pode nos canibalizar, mas não me preocuparia muito. É legítimo analisar, mas devemos ver o tamanho e o potencial do mercado, e esse argumento não se sustenta. Anthony Scaramucci argumenta que o Bitcoin capacita as pessoas em todo o mundo a recuperar o controle total do seu dinheiro. Ele vê que o Bitcoin é uma escolha confiável, pois resiste ao controle e à manipulação. Anthony também acredita que as empresas maiores,
como a BlackRock e a Fidelity, entrando no espaço do Bitcoin, não irão prejudicar o seu valor. Em vez disso, o seu envolvimento pode realmente ainda fortalecê-lo mais. Com a adoção do Bitcoin ainda em torno de apenas 5% da população mundial, Anthony vê um grande potencial do crescimento futuro. O meu nome é Rui Ludovino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Se gostou do vídeo, esmaga o botão de curtir, subscreva e comente, que isso ajuda imenso aqui o canal a chegar a mais pessoas que gostam sobre informações financeiras e investimento em criptomoedas. Amanhã cá estarei para mais um vídeo e até lá tenham o resto do dia fantástico. Tchau, tchau.